Olá, 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 aqui quem fala é o escritor JP e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho percebido sobre o que eu tento ensinar. Eu percebi que é muito mais fácil eu transmitir conhecimento e alguns ensinamentos e alguns entendimentos para pessoas mais jovens. Por exemplo, adolescente me dá atenção, criança também me dá atenção, mas criança dá atenção para todo mundo, né? Mas o adolescente, eu percebi que eu consigo, o adolescente jovem, eu consigo falar com eles e eles me levam mais a sério do que, por exemplo, pessoas da minha idade, da mesma idade que eu, ou os mais velhos também. E eu percebi que é por conta de, conforme a gente vai crescendo, se a gente não mantém um coração ensinável, um coração, na religião cristã fala quebrantado, se a gente não mantém um coração assim, ele fica duro, ele empedra, e conhecimento nenhum, entendimento nenhum, metanoia nenhuma acontece nessa pessoa, porque ela tá tão rígida naquilo que ela acredita, tão focada no que ela acha que é a verdade absoluta, que ninguém consegue mudar aquilo a não ser ela mesma, através do quebrantamento. Na igreja evangélica eu ouvia muito sobre isso, quebrantar o coração, deixar o Espírito Santo agir no nosso coração, para que a gente receba a dádiva, a graça e as bênçãos divinas. E eu percebo que muito do que eu falo, por exemplo, para alguns amigos, entra aqui e sai aqui e eles esquecem, não lembram nada do que eu falei e nem faz também. Por quê? Porque eles não me consideram alguém capaz de transmitir conhecimento. Um ou outro ainda fala: nossa, como você entende das coisas, como você sabe das coisas. Só que em verdade eles não praticam nada do que eu falo. Então é um exercício, no meu entender, de futilidade. O que adianta eu ficar conversando com, por exemplo, os rapazes da loja? Um ou outro até entende o que eu tô falando, mas os mais jovens entendem melhor. E eles conseguem me mostrar, sem ser da intenção deles me mostrar, que eles estão dispostos a melhorar, dispostos a aprender. Enquanto os mais velhos, eu percebo que não muito. Eles até ouvem o que eu falo como forma de respeito, agora um pouquinho mais, porque eu tô na posição de gerente. Então, pelo menos me ouvir com mais atenção, eu percebi que eles ouvem. Só que nem todos levam a sério quando eu falo de alguma coisa que não é tangível como eles gostariam. Eu acho que isso também tem a ver com a idade, conforme a gente vai amadurecendo mentalmente, vai evoluindo mentalmente, vai experienciando coisas da vida adulta, a gente vai perdendo o olhar subjetivo das coisas. Por exemplo, o meu trabalho, ele demanda muito que eu tenha uma energia positiva, um pensamento positivo, porque é através disso que entra o serviço na loja. Só que quando eu falo isso para eles, eu sinto que não é levado a sério. E a realidade já me provou diversas vezes que isso é o mais sério de tudo nesse trabalho que eu faço. O trabalho, basicamente, eu fico na loja, eu tenho um horário a cumprir, e nesse horário pode ou não sair atendimento, pode ou não clientes entrar em contato com a loja, e eu posso ou não atender pessoas durante o dia. Só que eu tenho percebido que quando eu estou com a energia alta, sempre tenho serviço, e sempre são serviços muito bons. Então, em contrapartida, quando eu não tô bem, quando eu tô preguiçoso, quando eu tô desanimado, não entra serviço nenhum, e eu não consigo atender ninguém, e não entra dinheiro nenhum. Então isso é no mínimo pra gente prestar atenção em como tá a nossa cabeça, como tá nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa energia. E quando eu falo isso com algumas pessoas ali, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque alguns minutos depois já tá reclamando de novo. Não sai serviço, tá parado e não sei o que tem. E não é assim que funciona.
Mas voltando ao ensinar, quando eu falo que, por exemplo, eu tenho coisas para falar, ensinar, coisas para ensinar, eu não tô me colocando numa posição acima de ninguém. É só uma tentativa minha de compartilhar o que eu já entendi e o que torna a minha vida mais fácil e também o que já tornou a minha vida mais difícil, porque eu já fiz muita coisa que não teve bons resultados. Então, se eu compartilhar isso, a chance de você não cometer os mesmos erros que eu já cometi são maiores. A menos, é claro, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu percebo também que o fato de eu gostar de falar com adolescentes é porque mexe com o meu ego. Adolescentes e jovens, que mexe com o meu ego. Faz eu me sentir mais útil, faz eu sentir que o que eu estou falando está sendo ouvido, está sendo recebido, e no final das contas vem um elogio. E às vezes eu me deixo levar por esse elogio. O sobrinho da minha esposa comentou, eu estava conversando com ele enquanto eu estava levando ele de volta para casa do pai dele. Ele falou: nossa, você tem entendimento. Num primeiro momento eu fiquei, sabe, tipo, caraca, que da hora e tal, e comecei a me engrandecer. Só que logo eu botei minha bolinha pra baixo e falei: negativo, isso que eu falo não vem de mim, não sou eu falando. Essa mensagem, quando eu falo alguma coisa para as pessoas, vem sim da minha experiência, mas não tá saindo de mim, é algo que vem do fundo do meu coração. E se eu não falo do fundo do meu coração, é desperdiçado, é palavra jogada ao vento e não serve para nada. Mas quando é do coração, creio eu que vem de alguma fonte que tá acima de mim, e eu não posso me engrandecer por isso. Paulo na Bíblia diz, Paulo de Tarso na Bíblia diz que eu me gloriarei nos meus defeitos, para que Cristo se engrandeça. Quando eu faço bem, é Cristo. Quando eu faço mal, é culpa das minhas falhas e coisas que eu preciso melhorar em mim, entendeu? Isso faz com que o ego não tome a frente e não faça com que você acabe, sabe, se sentindo maior ou mais importante ou melhor que ninguém. É curioso porque isso acaba conversando com aquele vídeo sobre humildade, que tem a ver com humildade. Quando alguém chega pra mim, eu tenho tomado essa posição e falo, parece, no começo parecia uma falsa humildade, sabe, me parecia falso eu falando, bom é só Deus, porque tem um amigo no serviço que às vezes ele fala: nossa, como você é bom e tal, como você faz bem feito e tudo mais. E eu falo: bom é só Deus. E no começo era forçado, eu percebia que não era sincero da minha parte, mas conforme eu fui, eu continuei tomando essa posição toda vez que me chamavam de bom, ou falavam que algo que eu fiz é bom, eu comecei a tomar essa posição e eu percebi que o meu ego não tomou a frente, parou de tomar a frente, e a minha mente parou de considerar isso como uma falsa modéstia. Essa é a palavra, falsa modéstia. E ajuda muito, porque tanto as coisas boas quanto as ruins que nós fazemos, se a gente deixa que a palavra de fora nos atinja dentro, a gente vai cair na primeira crítica, ou no primeiro elogio, a gente vai ficar deslumbrado e vai começar a fazer pelo elogio, pelas palmas. E não é pelas palmas que eu estou fazendo. Eu não faço pelo aplauso, eu não faço pelo público. Eu faço porque eu tenho coisa para ser falada. E uma vez eu fiz um vídeo no Instagram e eu quis ser... como é que fala? Quis ser... não é combativo, mas eu queria, sabe, esfregar na cara dos outros, alguma coisa assim. E eu tava fumando um cigarro e eu falei: você me julga por eu fumar, e eu te julgo por
escolher continuar sendo ignorante. E vemos muito isso. Eu não estava chamando ninguém de ignorante, mas eu às vezes sou ignorante. Se eu não sou consciente de que em alguns momentos eu estou sendo ignorante, como é que eu vou melhorar? Então, eu percebi também que o cigarro que eu fumo é para matar algumas coisas que eu guardo dentro de mim. Não sei se faz sentido, e também não vou entrar nessa seara agora nesse vídeo, porque não cabe. Mas eu vou voltar sobre o ensinar, porque para concluir o vídeo, né, porque já passou dos 10 minutos. Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar o que eu sei, o que eu entendi, ou até as coisas que eu acho que eu entendi. Mas quando eu acho que eu entendi, eu prefiro escrever ficção, por isso eu sou escritor. Porque como eu vou falar, por exemplo, que o mundo espiritual existe, como eu vou falar, por exemplo, que espíritos existem, como eu vou falar que vidas passadas existem com propriedade, se eu não experimentei isso? O que eu experimentei, sim, foi uma energia que transcende a nossa realidade física. O que eu entendi, sim, com propriedade, é que o nosso pensamento, o nosso pensar, as nossas emoções influenciam diretamente na nossa realidade. Isso eu posso falar com propriedade. Só que a maioria das pessoas acha que isso é balela. Hoje não muito, parece que essa talvez seja a minha bolha, mas parece que é mais aceito essa coisa de metafísica, essa coisa de energias que estão para além da matéria, que influenciam no nosso mundo físico, no nosso corpo e tudo mais. E eu percebi que os adolescentes e os jovens, eles são muito mais abertos a aceitar essa ideia do que os adultos. E eu acho que é por conta do coração de pedra, sabe? A vida bate tanto na gente e nosso coração vai repetidas vezes sendo machucado, e tanta cicatriz começa a formar uma casca em volta do nosso coração, uma muralha mesmo, e nada consegue penetrar. E isso me faz lembrar da crucificação de Cristo. Muitos pediram para libertar Barrabás. Por quê? Porque a palavra de amor que Cristo veio pregar não penetrou as muralhas do coração. Então, se a gente não romper com essa muralha no nosso coração, isso não vai impedir que a gente se machuque, tá? Quando a gente joga fora essas muralhas, a gente derruba pedra por pedra e deixa o coração ali exposto, em carne viva, a gente vai levar flechada, vão bater, vão cuspir nele, e tá tudo bem, porque quem nos mandou aqui nessa terra, a missão que a gente tem aqui nessa terra, a gente já foi aceito, fugiu a palavra de novo, é impressionante, né? A gente já foi justificado por quem nos mandou. Então, não importa o que o mundo vai fazer se o nosso coração estiver aberto. Para algumas pessoas eu sei que é uma palavra muito pesada, fala, não, abre o seu coração, se expõe, porque o tanto que essa pessoa já se machucou. Mas eu tenho um exemplo em casa, que por mais que ela receba pedrada, ela tá sempre de coração aberto. E na Umbanda eu tenho entendido melhor ainda essa condição da minha esposa, e é surreal, porque é só ela que tá mantendo a casa de pé. Porque muitas vezes eu sou duro demais com as palavras que eu uso. Aqui nos vídeos eu tento não usar dessa dureza, mas com ela, por algum motivo, não sei, eu sou muito duro. E eu falo coisas sem pensar no tom, sem pensar nas palavras que eu tô usando. Às vezes eu deixo sair, e isso me mostra que eu tenho coisas dentro de mim que precisam ser eliminadas, talvez umas feridas que precisam ser revisitadas, porque se a gente devolve dureza, é porque é uma forma de proteção, uma forma de defesa. E por que eu tenho as defesas tão altas em relação à minha esposa? É algo que eu preciso trabalhar, é algo que eu preciso curar. Talvez seja uma farpa que está ali infeccionada no meu coração, e eu preciso tirar essa farpa
e, sabe, só entregar amor, porque é isso. Eu tenho entendido que o amor que eu tenho que entregar para minha esposa e para os meus filhos tem que ser incondicional. Não importa o que eles façam, eu tenho que só devolver amor. Isso não significa, sabe, aceitar qualquer coisa, entende? Mas é algo que eu estou exercitando em mim. Somente amor. É só isso que pode salvar a sua casa, a minha casa e o mundo. É somente o amor. Só existe um caminho, e é o amor. Se a gente não enxerga esse caminho e não segue nesse caminho, a gente vai ficar apontando o dedo, lançando flechas para todo lado, vai machucar um monte de gente. E chega, tem muita gente machucada nesse mundo. Nós estamos machucados demais e não vale a pena você devolver as flechas que já te foram lançadas, entendeu? É muito melhor que você retire essas flechas do seu coração, quebre elas e fala: eu não vou amaldiçoar ninguém com essa flecha que me amaldiçoou por tanto tempo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha sido uma conversa agradável para você que me acompanhou até o final. Não vou prometer vídeos, porque, de novo, a cobrança que eu me impus de criar novos vídeos fez com que eu ficasse de domingo passado até agora matutando: eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso gravar, e eu não conseguia gravar. E hoje, sem me cobrar de nada, acabou surgindo a vontade de dar essas palavrinhas aqui pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Se possível, deixa um curtir, aquele famoso like, comenta. Comentário ajuda muito, e eu gostaria muito de saber se você está gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Eu gostaria muito de saber que eu estou tocando as pessoas, porque às vezes eu tenho lá 20, 30 visualizações, mas eu não tenho como saber se essas 30 visualizações, assistir o vídeo, se o vídeo foi útil, se fez sentido, enfim, tá vindo do coração. Mas é importante eu ter esse feedback para também para servir de combustível. Eu tô falando para não deixar o externo influenciar, mas sim, quem não gosta de ver o seu trabalho, o seu tempo investido tendo um retorno, é ótimo. Então, enfim, se inscreve também no canal, que tá sempre surgindo novas palavras no meu coração para serem expressas aqui. E é isso. Obrigado e até a próxima.